Anaí, bom dia, Débora. Hoje as mulheres demoraram a chegar, mas vão chegar. Bom dia, Lide. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, principalmente para nós mulheres, né? Que esse sentimento não nasce só em nós mulheres, né? Lógico que os homens também passam por isso, mas eu acho que principalmente a mulher, ela enfrenta esse tipo de sentimento que nós vamos falar hoje, que é a inveja, né? Só que antes da gente começar, eu vou dar a oportunidade para você convidar suas amigas, convide o máximo de mulheres que você puder aí do seu Instagram, para que elas possam também aprender, ouvir desse alimento diário, né, do nosso devocional, para que elas possam aprender também com essa história que nós estamos usando como base dessa semana, né? Estamos aí aprendendo com Lia e hoje já vamos unir as histórias, porque a história delas são juntinhas, né? Lia e Raquel. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa relação e principalmente de Raquel aqui, né? E aprender algo muito poderoso sobre a questão da inveja e as consequências, o porquê, né? Existe um porquê, existe uma raiz, existe uma causa de sentirmos inveja e nós vamos entender isso hoje. E como eu já falei para vocês, a Bíblia é o maior manual de qualquer situação que você queira aprender. E a Bíblia vai nos ensinar e nos mostrar um pouco sobre esse sentimento aí que é a inveja. Vamos começar? Já estão prontas? Já convidou aí as amigas? Hoje o pessoal demorou para aparecer. Geralmente quando é feriado eles demoram, mas hoje não é feriado, mas vamos fazer. O importante é que você está aqui comigo. Ó, Pabline chegou, Jennifer, bom dia suas lindas. Hoje vamos falar sobre inveja e a parte da Bíblia, o versículo, né, o capítulo que vamos usar é Gênesis 30, bem no comecinho aqui de Gênesis 30, onde vai falar da inveja, né, onde esse nome, esse sentimento aparece. Vamos lá? Gênesis 30 diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Eu vou ler só esse trechinho, porque a gente já viu a relação dessas duas. Era uma relação de comparação, era uma relação de inveja. Lia se casou com Jacó e Raquel também se casou. Só que Raquel era a esposa mais amada. Jacó sempre amou Raquel e trabalhou por ela, mas acabou tendo que se casar ali por um engano, por um plano ali de Lia e do seu pai, né? Só que elas duas teve uma relação o tempo inteiro de inveja, o tempo inteiro uma relação de comparação. E vamos entender o que significa a palavra inveja. Ontem eu fiz umas pesquisas e pesquisei em latim, em grego, pesquisei no dicionário o que significa a palavra inveja. Vamos lá, ó. A palavra inveja vem do latim invidere, que significa não ver. Então inveja no latim significa não ver. A pessoa não vê, né? Uma pessoa invejosa não vê a si mesma, nem as suas conquistas, apenas se contorce pela conquista do outro. No dicionário, inveja significa desgosto pelo bem alheio, desejo de possuir o que o outro tem. Então, olha só o que a inveja significa. A inveja significa em latim que é não ver, ou seja, eu não vejo aquilo que eu tenho, eu não vejo a mim mesma, não vejo as minhas conquistas, não vejo o que está acontecendo na minha vida, porque o meu foco está na pessoa que eu invejo. Então, eu olho sempre para ela, o meu foco está nela. Só um minutinho, gente. Helena, não faça isso. Você não vai só abrir, né? Tá bom. Subindo na janela. Então, você não consegue ver suas conquistas, você não consegue se enxergar, você só foca naquela pessoa que você inveja. E no dicionário quer dizer que você quer possuir o que o outro tem. Então a gente pensa que inveja é quando a gente vê o que o outro conquistou e a gente sente só aquela invejinha, né? Inveja não é isso, inveja é eu desejar o que o outro tem. Só que eu não só desejo o que ele tem, eu não quero que ele também conquiste. Olha, a Lia e Raquel, elas não olhavam para o que tinham e elas viviam com inveja uma da outra. Lia era a esposa que mais gerava, que era a que tinha a madre, né, o ventre ali aberto, e ela estava o tempo todo gerando filhos
para Jacó. Só que ela não se satisfazia com isso e invejava o amor que Raquel recebia. Raquel era a esposa mais amada, mais querida por Jacó, mas não olhava isso, ela invejava que Lia tinha mais filhos do que ela. Então, a inveja faz você não olhar o que você tem, faz você não contemplar a sua própria história. Você fica com foco só naquela pessoa, só no que acontece na vida dela, e você acaba não olhando para as suas próprias conquistas. E era isso que acontecia com Raquel e com Lia. Elas se comparavam constantemente, elas invejavam o que a outra tinha e não conseguia contemplar aquilo que acontecia na vida delas. Uma não conseguia ser grata pela gestação, pelos filhos, e a outra não conseguia ser grata pelo amor que recebia do seu marido. Então a gente vê que a inveja faz a gente perder o foco da nossa vida. E não só perder o foco, porque você não consegue agir para mudar e para ter o que... Um exemplo, a outra pessoa conquistou uma empresa de sucesso. Você não consegue agir, aprender, ir lá, pedir para ela conselhos, porque você só inveja o que ela tem, você inveja o que está acontecendo com a outra pessoa e você não entra em ação para ter. Então a inveja rouba a sua energia, a inveja rouba a sua assertividade. E a inveja, tem gente que fala que a inveja é pior do que a feitiçaria, tá? Tem estudos que falam sobre isso, que a inveja ela é um sentimento que consome, ela é um sentimento que faz a pessoa se corroer, se contorcer. E o que a inveja sinaliza? A inveja sinaliza baixa autoestima. Uma mulher que não tem autoestima, ela se compara, ela deseja o que a outra tem, ela não valoriza quem ela é. Então a gente consegue ver que Lia e Raquel eram duas irmãs com baixa autoestima. Elas não olhavam para elas não enxergavam o seu próprio valor. E como eu falei para vocês já, quem nos ensina sobre autoestima, sobre amor próprio, é a nossa relação materna, é a nossa relação com a nossa mãe. Fael, pega o celular do papai aqui, meu amor, senão você não deixa a mamãe fazer live. Então, a mãe é que ensina para nós sobre a questão da nossa autoestima, do nosso amor próprio. E Raquel e Lia cresceram sem a presença materna. Lia ainda teve um período com a mãe, mas no parto de Raquel, a mãe de Raquel morre ali no parto, né? Então, a gente vê que elas cresceram sem essa referência. Elas cresceram sem uma presença materna e ainda tiveram um pai super amargo, interesseiro, que só pensava em riqueza, né? Então, a gente vê aqui as consequências disso. A falta da maternidade, a falta de uma presença de uma mulher na vida dessas duas acarretou sérios problemas na autoestima, no amor próprio, na relação que elas tinham uma com a outra. Porque aí a gente consegue aprender algo aqui também bem poderoso, porque Raquel, a Bíblia fala que Raquel era mais bonita do que Lia, em relação à aparência, né? Que ela era formosa de rosto e de corpo, ela era uma mulher atraente. Só que isso não adiantou para Raquel, porque mesmo assim ela invejava o que a irmã tinha, mesmo a irmã não sendo tão bonita de aparência como ela. Então a beleza externa, muitas mulheres acham que a autoestima é ir no salão de beleza. Muitas mulheres acham que a autoestima é viver fazendo unha, viver fazendo cabelo, mas a autoestima não tem nada a ver com isso. A autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma, é a análise que eu faço de mim. É a análise positiva ou negativa que eu tenho sobre quem eu sou. E eu quero te dar aqui alguns sintomas de baixa autoestima, que são sintomas que nós vimos na história de Lia e de Raquel. Sintomas de baixa autoestima: falta de confiança em si mesma, você não confia no seu potencial, você não confia no que você é capaz de fazer. Você tem medo de ser rejeitada. Raquel, ela tinha medo de ser rejeitada pela sociedade, porque ela não gerava, ela era estéril, né? Então ela tinha medo da rejeição da sociedade, da crítica das pessoas, porque o marido não a rejeitava. E Lia, ela era rejeitada pelo marido, né? Então elas tinham medo de serem rejeitadas. E Lia ficava gerando filhos o tempo inteiro para não ter essa rejeição.
Da sociedade ela não tinha, mas do marido ela vivia constantemente. Timidez em excesso. A gente pensa que timidez ela é normal, pessoa tímida. Timidez em excesso é sinal de baixa autoestima, tá? Comparar-se constantemente, uma mulher que vive se comparando, compara o seu corpo, compara o seu cabelo, compara a bolsa, compara a roupa, o emprego. A comparação, ela sinaliza baixa autoestima. E Lia e Raquel viviam se comparando uma com a outra o tempo inteiro. Sentimento de incapacidade. Você olhar para você e falar, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de fazer aquilo, sinaliza também a sua baixa autoestima. Perfeccionismo. Perfeccionismo não é uma qualidade. Detalhismo, sim. Ser uma pessoa detalhista é uma qualidade. Mas uma pessoa perfeccionista é uma ferida emocional. Porque a pessoa perfeccionista, ela quer fazer perfeito para que ela não seja julgada, para que ela não seja criticada. Ela pensa nela, no que vai acontecer se ela falhar. E o detalhismo não. O detalhista, ele pensa no que vai ficar melhor para o outro. Um exemplo. Essa posição que eu tô aqui, tá legal para as pessoas verem? Tá legal o som? Eu penso no que vai ficar bom para vocês, não se vocês vão me criticar se o som ficou ruim, entendeu? Procrastinação e preguiça. Procrastinar é não fazer o que tem que ser feito, deixar as coisas para depois, sabe? Preguiça também é sinal de baixa autoestima e não reconhece as suas próprias conquistas. Lia não reconhecia as conquistas de Gerar. E Raquel não reconhecia a conquista de ser a esposa mais amada. Então a inveja, ela faz isso com você. Você se compara, você não reconhece o que você tem. E aí é onde, mulher, onde a gente se torna uma pessoa ingrata. Porque a gente não sabe agradecer o que nós temos. Nós não sabemos olhar para o que temos. Porque nós queremos o que o outro está vivendo, o que o outro está conquistando. E isso é péssimo porque a ingratidão, ela é um sentimento terrível, sabe? E a pessoa ingrata, ela perde muitas oportunidades na vida. Então nós precisamos olhar se nós hoje temos inveja, sentimos inveja do outro. E a inveja é um sentimento da carne, é um sentimento egoísta. Porque eu não me alegro com o que o outro tem. Eu não me alegro com o que o outro está vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, quando você deseja a vida da outra pessoa, você também tem que querer os desafios que ela viveu. Mas nós só queremos a parte boa, né? Nós só queremos a vida financeira, o casamento, a roupa que a mulher tem, queremos o status dela, mas nós não queremos passar pelas lutas que elas passaram, né? Então, nós precisamos analisar hoje, mulher, se nós sentimos inveja. Inveja, muitas vezes, ela começa pequenininha, né? Você vê o outro, um exemplo, a outra pessoa viajou, você não viajou. Você não sabe se alegrar, você fica jogando indireta. Ai, olha lá, a pessoa tá lá curtindo, descansando, enquanto eu tô aqui morta, não tenho tempo, não descanso. Isso é inveja. Inveja, você não sabe olhar para o outro e falar que legal que você está se divertindo, aproveita bastante seu dia, né? E quando você aprende a aplaudir a conquista do outro, você está pronta para viver as suas conquistas. Então hoje aprenda a aplaudir o que o outro tem, porque tudo que nós honramos, mulher, grava isso, tudo que nós honramos, nós atraímos para nós. Então, se você está invejando a conquista daquela pessoa, você está afastando aquilo de você. Quando eu honro o que o outro tem, eu atraio aquilo para mim. Então, quando eu olho para a pessoa e falo, uau, olha que incrível como ela prosperou, como a empresa dela deu certo. Eu honro isso porque ela se esforçou. Eu honro o que ela carrega porque ela foi inteligente. Eu atraio tudo aquilo de volta para mim. Mas quando eu invejo, eu repugno, eu afasto e eu ainda atraso a minha própria vida. Então, vamos ter cuidado com esse sentimento. E para nós finalizarmos, eu quero ler alguns versos aqui na Bíblia, alguns capítulos que falam sobre a inveja, que nos ensina sobre inveja. Eu quero ler Salmo 73 para vocês, para nós aprendermos, sabe? Para hoje ser um dia de você decidir tirar esse sentimento da sua vida, porque ele está destruindo a sua história. Salmo 73, 21, diz assim:
Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha, a inveja, aqui tá falando da inveja. A inveja azeda o seu coração. Sabe aquele negócio cheiro de azedo? É esse cheiro que você tá exalando, cheiro de azedo. E você sente como picadas nos rins. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, sabe? E o rim, ele sinaliza emoções. Quando nós sentimos dor, isso no rim, no estômago, tudo está sinalizando algo emocional. E aqui ele está dizendo que o rim ataca o rim. A inveja, ela ataca o seu corpo. Muitas vezes você tem pedra no rim, você tem infecção urinária. Por quê? Você precisa analisar seu sentimento. O que você está sentindo está afetando o seu corpo. Quando a gente tem problemas de fígado, é raiva. Você está guardando raiva e o seu fígado está ali gritando: ei, perdoa, joga essa raiva para fora. Outro que eu quero ler para você, Provérbios. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meu Deus! O coração com saúde, ou seja, um coração que não inveja, é vida para o seu próprio corpo, mas a inveja apodrece os ossos da pessoa. Outra questão, porque o que nós sentimos ataca o nosso corpo, ataca o nosso sistema, os nossos ossos. Tem gente que tem artrite, artrose, um monte de problemas, dores nos ossos, tem a ver com sentimentos. Então, nós precisamos olhar o que o nosso corpo está nos falando. O nosso corpo sinaliza os nossos problemas emocionais, porque ele está tentando te alertar, bora mudar, vamos se livrar da raiva, da inveja, do ressentimento, porque o seu corpo já está adoecendo. Outra aqui que eu quero ler para você, Gálatas 5. A Bíblia é incrível, né? Porque ela nos ensina sobre tudo, sobre tudo. Não existe nada que nós não podemos aprender com a Bíblia. Não existe nada. Tudo que nós queremos aprender, a Bíblia tem para nos ensinar. Sabe? Sobre inveja, sobre egoísmo, sobre qualquer coisa você consegue encontrar aqui. Porque é um manual completo. Gálatas 5, 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são as obras da carne, olha só: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Eu quero ler só isso aqui. Inveja é uma obra da carne, é um sentimento carnal que sinaliza orgulho e egoísmo. Então, nós mulheres precisamos analisar se somos invejosas. Eu não enxergava isso em mim, vocês acreditam? Eu não conseguia ver isso em mim antes, sabe? Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento em 2019, eu me deparei com uma Bianca que eu não imaginava ser. Eu era extremamente invejosa. E sabe como é que a minha inveja aparecia? Quando eu criticava o que o outro fazia. Então, se você é uma mulher que fica criticando o que o outro faz, ai, tá vendo aquela pessoa e não sei o quê, ou então você fala assim, ela tem esse carrão aí porque ela nasceu em berço de ouro, olha o marido que ela casou, o marido dela é rico e não sei o quê, sabe? Você não sabe se alegrar, você critica o que o outro tem, inveja. E eu era uma pessoa extremamente invejosa, porque eu tinha uma baixa autoestima terrível. A minha autoestima era lá no chinelo, né? Bem longe. Amor próprio, pouquíssimo. Então, eu vivia invejando o que o outro tinha. Eu vivia me comparando. Na época que eu tinha um salão de beleza, eu pegava os cabelos que eu fazia com o cabelo de uma pessoa que trabalhava há 20 anos. Eu estava ali há menos de um ano e ficava comparando o meu trabalho com o da outra. Uma comparação injusta. Eu estava começando, como é que eu ia comparar com uma pessoa que estava há 20 anos? Porque eu era injusta comigo. E a inveja atrapalhou muito a minha vida, porque você afasta aquilo. Ao invés de você atrair, você afasta. E eu fui aprendendo a honrar o que o outro carrega, a honrar o que o outro conquista. E aquilo vem pra mim.
E toda vez que eu quero criticar, eu falo, opa, não critique a conquista do outro, se alegre. Opa, que bacana que a pessoa está naquela chácara se divertindo. Uau, que bacana que aquela pessoa viajou, foi pro cinema, ou foi num restaurante bacana. Uau, que incrível que ela pode ir. Eu também vou conseguir um momento, eu vou me esforçar, eu vou buscar para que eu consiga viver isso também. Ou eu vou aprender com ela o que ela fez para conquistar isso. Por que aquela mulher tem um casamento feliz? O que ela faz? Qual foi a ferramenta que ela usou? Sabe? Tá travado, gente? Tá ok aí? Estão conseguindo me ver? Já estamos finalizando. Como está aí? Está travado? Ou tá ok? Alguém me ajuda, me responde. Helena, traz aqui. Ah, tá ok, né? Então, nós precisamos analisar. Voltou para você, Pabline? Sai e volta de novo. Tá ok, né? Então, nós precisamos analisar e nos alegrar, sabe? Isso é um aprendizado diário. É onde você vai aprendendo aos poucos a não desejar, a não invejar o que a outra vive, a não criticar o que a outra tem. Nós precisamos aprender a honrar o que o outro carrega, a honrar a prosperidade daquela pessoa, a honrar o casamento daquela pessoa, a honrar o corpo daquela pessoa. Tem gente que critica até o corpo, não sabe elogiar. Ah, o corpo dela é assim porque ela tá cheia de plástica. Não sabe elogiar, não sabe olhar e falar que bom que ela pôde fazer. Um dia eu também vou fazer, mas não invejando. Então nós precisamos vigiar, porque a inveja, ela é obra da carne. E a forma melhor de nós nos livrarmos da obra da carne é a gente buscando o Espírito Santo, porque os frutos do Espírito, olha só, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se eu percebo que eu tenho inveja, eu preciso primeiro o quê? Para terminarmos, se eu sinto inveja, e eu já te ensinei que a inveja aparece principalmente na crítica. Toda vez que você critica o que o outro tem, você está invejando o que o outro tem, tá? Toda vez que você se sente mal, quando você vê a outra pessoa curtindo, se divertindo e você não está, você está tendo inveja. Toda vez que você olha para o outro e você não sabe se alegrar com a conquista dele, você encontra algo para criticar ou para julgar, fica inventando historinha. Ah, a pessoa tem isso por quê? Ah, é a pessoa que deu para ela. Ah, não sei quem sustenta ela. Ah, vai saber o que ela fez. Isso é inveja. E a inveja está roubando a sua energia. A inveja está roubando a sua assertividade. Enquanto eu invejava, a minha vida só ia para o buraco. E eu era extremamente invejosa, acho que desde criança. Eu sempre me comparava com as outras pessoas. A escola para mim meu Deus, era horrível. Porque lá é que eu me comparava mesmo. Eu vivia invejando a mochila da menina, invejando o tênis da menina, invejando o diário que a menina tinha. Pra quê? Sinalizava que eu não olhava para mim, eu só olhava para o outro. Eu só vivia olhando para o outro, olhando para a conquista do outro, olhando para a vida do outro. E eu perdia energia na minha própria vida. Então, o tempo que você, mulher, perde olhando no Instagram aquela mulher que você queria ter a vida dela e você fica invejando, criticando, sempre, sabe, você tá perdendo energia, você tá perdendo tempo de agir, de você fazer algo pela sua própria vida. Então, hoje nós vamos fazer um exercício. Nós vamos começar a honrar o que o outro carrega. Nós vamos começar a validar o que o outro carrega, elogiando. Não interessa se ele roubou, o que ele fez, não é da sua conta. Você vai elogiar, você vai validar, você vai passar a honrar o que o outro carrega, porque você vai atrair para você aquilo. Tem gente que vê uma pessoa palestrando, ela palestra incrível, mas o que ela faz? Critica a voz, critica o som que tá baixo. Por quê? Inveja. A inveja tá gritando e tá corroendo seus ossos. Nós lemos aqui que a inveja apodrece seus ossos e dá problema até no teu rim. Então olhe pro teu corpo hoje. O que seu corpo tá te falando? Que você precisa se livrar da inveja, que você precisa se livrar da comparação, que você precisa se amar primeiro, que você precisa trabalhar sua autoestima, seu amor próprio, que você precisa olhar para você, para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa.
O tempo que você perde falando da vida do outro, olhando para a vida do outro, você não está olhando para a tua casa. E aí, muitas vezes, você está cheio de problema no casamento, finge que não vê. Está cheio de problema financeiro, finge que não vê. Está cheio de problema com seus filhos, finge que não vê. Sabe por quê? Porque você passa o dia inteiro falando mal da vida dos outros. Porque você passa o dia inteiro olhando a vida do outro no Instagram. Vamos parar com isso? Eu sei que hoje foi mais dura a palavra, mas é porque nós precisamos olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria história. Quando você, mulher, gastar energia olhando para você, você não vai nem ter tempo. Porque você vai encontrar tanta demanda. Eu era desse jeito, eu estou falando por conta, eu era assim. Eu vivia olhando a vida dos outros, querendo cuidar da vida dos outros, falando da vida dos outros. E tem mulher que é desse jeito, passa o dia inteiro olhando o que o outro tá fazendo, olhando quem viu seus stories. Ai, fulano já viu meus stories, quer mostrar que tá fazendo alguma coisa. Para com isso. Para com isso. Enche o seu dia de coisas produtivas. Foca na sua vida. Começa a escrever o que eu quero viver. Faça um plano de ação para a tua história mudar. Porque ficar olhando o que o outro faz, invejando o que o outro tem, vai só atrasar a tua própria história. Então, para encerrar, eu vou orar por você. E eu vou profetizar sobre você os frutos do Espírito. Que você busque no Espírito Santo os frutos, que você se alimente dessa palavra e que você hoje abra mão da inveja. Trabalhando a sua autoestima, fortalecendo quem você é, fortalecendo a tua identidade e olhando para a sua própria vida. Quando você quiser falar da vida dos outros, faz um exercício, fala para você mesmo, toma conta da sua vida. Eu faço isso comigo. Bianca, toma conta da sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, tenho nem tempo, porque eu tenho tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver. Então, olha, quando você for olhar para a vida dos outros, apontar, você vai olhar aqui, ó, ixi, tem 3 dedos olhando para mim e falando, toma conta da sua vida, tá? Então você vai fazer isso hoje, um exercício diário. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou olhar para minha casa, o que eu preciso mudar? 2023 já vai entrar, o ano já tá acabando e você não pode perder mais tempo olhando para a vida dos outros, invejando a vida dos outros, criticando, julgando, querendo que o outro tenha. Vamos parar com isso, vamos focar na nossa história, vamos focar na nossa vida, na nossa família, na nossa vida financeira e vamos honrar o que o outro carrega, para que a gente atraia aquilo para mim, não com inveja, mas honrando de fato e sendo humilde. Só uma mulher humilde consegue aprender com o que o outro conquistou. Uma mulher egoísta e orgulhosa não consegue aprender, ela só consegue invejar, comparar-se, desejar o que o outro tem amargamente, até os seus próprios ossos adoecerem. Então vamos orar? Hoje essa palavra me ensinou, me lembrou também sobre mim, como eu era, como eu também agia com inveja, com egoísmo, sabe? Me comparando, como eu era ruim comigo mesma. Hoje nós vamos aprender a honrar o que o outro carrega e principalmente a honrar a sua própria história, a honrar a sua própria vida, a trabalhar a sua autoestima. Se você percebeu que tem baixa autoestima, chegou muita gente nova, eu vou só citar sintomas de baixa autoestima. Falta de confiança em você mesma, medo de ser rejeitada, timidez em excesso, compara-se constantemente, sentimento de incapacidade, perfeccionismo, procrastinação e preguiça. Procrastinar é não fazer o que precisa ser feito, é deixar sempre para depois e não reconhecer as suas próprias conquistas. O invejoso não reconhece suas conquistas, só olha o que o outro conquistou. Vamos ser mais justos conosco, com a nossa história? Vamos nos amar mais? Vamos nos amar primeiro? Essa palavra fez sentido para vocês hoje? Fez sentido, sabe? Impactou? Você fala, cara, eu precisava ouvir isso. Eu precisava aprender sobre isso. Se alguém tivesse me dado uma palavra dessa lá em 2018, 2017, meu Deus, eu não tinha perdido tanto tempo. Mas eu também era tão egoísta e orgulhosa que eu acho que eu não ia nem achar que eu era invejosa, porque eu achava que eu não era. O tanto que eu era cega pra mim, que eu só olhava o outro e olhava só os erros do outro, eu era cega pra mim mesma. Então, que Deus possa trazer luz para os seus olhos e que você passe a se enxergar
como a Bíblia fala, antes da gente querer tirar a trava do olho do meu irmão, eu tenho que tirar primeiro a minha. Então hoje, que Deus traga luz nos seus olhos e você passe a se enxergar e pare de ficar olhando o erro do seu irmão, tá bom? Vou orar pela sua vida, amém? Pai, eu quero aqui apresentar a vida de todas essas mulheres que estão aqui nesse devocional, nessa live, aprendendo, Deus, com essa história incrível de Lia e de Raquel, irmãs que se invejavam, que se comparavam o tempo inteiro e que não reconheciam, Pai, aquilo que elas tinham. E eu quero aqui, Pai, se tem alguma mulher aqui que tem esse sentimento de inveja, que tem desejado que o outro tem, que não tem, Pai, amor próprio e autoestima, eu quero aqui declarar nessa manhã de quinta-feira sobre a vida dessas mulheres, que venha luz sobre os olhos dela. Pai, que o Senhor abra os olhos do coração dessas mulheres e que elas passem a se enxergar. Assim como eu, Pai, em 2019, comecei a me enxergar e até me assustei com quem eu era de verdade. Que essas mulheres tenham um encontro, Deus, com elas mesmas. Pai, que elas consigam enxergar nelas aquilo que precisa ser mudado. Pai, se existe inveja no coração delas, que o Senhor possa nessa manhã mostrar para elas, Pai, que elas precisam se livrar da inveja, que elas precisam se livrar do orgulho, do egoísmo e da soberba. Pai, que o Senhor transforme a vida dessas mulheres e que elas sejam fortalecidas em Ti e que elas saibam, Pai, quem elas são e que elas não percam mais tempo, Pai, se comparando, desejando o que o outro tem, mas que elas possam focar, ó Deus, na sua própria vida, na sua própria história e que elas possam ver o quanto elas são únicas e amadas por Ti e o quanto elas estão perdendo de viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida delas. Abençoe a vida de cada uma delas, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, mulher. Não vamos perder mais tempo. Escreve aqui nos comentários para a gente terminar. Eu não vou perder mais tempo. Escreve aqui, quando você escreve, você está sinalizando para a sua mente, eu não vou perder mais tempo. Escreve nos comentários, eu não vou perder mais tempo. Chega de perder tempo e nós vamos olhar para a nossa vida, para a nossa história e vamos ver o quanto somos únicas, o quanto somos especiais. E Deus vai começar a te mostrar a história incrível que Ele tem para você. Você não vai ficar mais só olhando o que o outro vive, você vai viver também. Você não vai mais só sonhar, você vai começar a realizar. O ano ainda não acabou, ainda dá tempo e eu e você não vamos mais perder mais tempo. Gravem isso que eu ensinei para vocês, ó. Quando você for olhar para a vida do outro, ó, tem 3 dedinhos para você e ele tá dizendo, toma conta da sua vida. Tem 4 na verdade, né? Então vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa história e não vamos perder mais tempo. Chega de inveja, chega de inveja. Vamos honrar o que o outro carrega, amém? Muito bem, todas vocês não vão perder mais tempo. Deus abençoe vocês nessa quinta-feira. Beijo no seu coração, obrigado por terem ficado comigo aqui até o final. A live vai ficar salva aqui no feed, é só compartilhar com as suas amigas. Não deixe de compartilhar. Muitas mulheres precisam ouvir essa palavra, assim como eu precisava lá atrás. Muitas mulheres estão precisando dessa palavra, tá bom? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que vocês não estão sozinhas. Deus está com você. E eu estou aqui do outro lado, segurando a sua mão. E eu não vou te soltar, tá bom? Não solta a minha mão também, não. Tchauzinho, fica com Deus. Beijo, Deus abençoe sua quinta.